Olá, pessoal. Vou fazer aqui agora 3 exemplinhos, né, de aplicação dos conceitos de corrente elétrica, resistência e de força eletromotriz, né? Vou discutir 3 aplicações aqui, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela do meu notebook. Nessa primeira aplicação, né, fala de um fio de cobre de calibre 12, né, que tem diâmetro de 2,05 milímetros, né, que tem uma corrente de 5 amperes que está passando por esse fio, né, e passa por uma lâmpada, né, ou seja, esse fio deve estar num circuito elétrico, provavelmente, né, alimentar a lâmpada, mantê-la acesa, e fala aqui o seguinte, ele dá algumas informações, por exemplo, ele fala que o cobre contém 8,5 vezes 10 a 28 elétrons livres por metro cúbico, né? Isso aqui nada mais é do que a concentração de elétrons, né? O que a gente chama de concentração, né? É uma densidade, né? É uma densidade de elétrons aí por metro cúbico, ou seja, bastante elétron, 8,5 vezes 10 a 28 para o cobre. Isso vai dependendo do material, né? E aí a gente tem algumas perguntinhas aí para a gente trabalhar os conceitos que a gente viu. Primeira pergunta, letra A, ele pede quantos elétrons passam pela lâmpada a cada segundo. Bem, então eu fiz um desenhozinho aqui do fio, né, um fio cilíndrico. Né? É um fio cilíndrico porque ele está dando o diâmetro dele, né? Tá certo? Então é um cilindro. Então tem uma área A aqui, tem uma corrente que está passando. Tem um diâmetro do cilindro, que está em milímetros, né, 2,05. A gente vai precisar do raio, porque a gente vai calcular a área daqui a pouco, então é só dividir por 2, dá 1,025 aqui, né? Tem a corrente elétrica que ele dá e tem a densidade de elétrons ali no fio, né? Por metro cúbico, né? Esse número grande. Então, na letra A, a gente quer calcular a quantidade de elétrons que está passando por segundo aí, né? A cada segundo, está passando a cada segundo na lâmpada, né? Esse fio está ligado à lâmpada, então a quantidade de elétrons por segundo que passar aqui no fio vai chegar na lâmpada. Então, basta pegar, né? A gente sabe que essa corrente aqui é de 5 amperes, né? Isso significa que a cada segundo, então, está passando 5 coulombs de carga. Então, se você olha para um dado ponto aqui do fio, vai estar passando 5 coulombs de carga a cada segundo. Como é que a gente faz para achar, então, a quantidade de elétrons que está passando por segundo? São elétrons que estão se movimentando aqui, né, no fio, né? São elétrons. Lembrando que o sentido convencional é para a direita, então, lembrando que o sentido convencional é o oposto dos elétrons. Então, se a minha corrente está para a direita, o sentido convencional está para a direita, se a corrente está para a direita, né, os elétrons vão para a esquerda. Né? Para achar essa quantidade de elétrons, basta fazer o quê? Basta a gente pegar a quantidade de coulombs que está passando por segundo, que são 5 coulombs, e dividir por 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga elementar do elétron, né, o valor, o módulo. Né? Quantos elétrons eu tenho que ter ali para chegar a 5 coulombs? Eu vou ter que ter elétron para caramba, né? Para saber isso, é só chegar e dividir 5 coulombs pelo valor da carga elementar aí, de 1,6 vezes 10 a menos 19, que vai dar esse valor aqui de aproximadamente 3,12 vezes 10 a 19 elétrons por segundo, né? Menos 19 está embaixo, ele passa, você usa a propriedade inversa, né, da potência, fica 10 a 19 elétrons por segundo, ou seja, a cada segundo passa 3,12 vezes 10 a 19 elétrons num dado ponto fio. É bastante elétron, né? Tá certo? Na letra B, ele pede a densidade de corrente. Letra B, qual é a densidade de corrente que está passando no fio? O que a gente vai fazer? Usar a definiçãozinha da densidade de corrente. É a quantidade de corrente por área, né? É corrente por área.
gente vai calcular a área do fio aqui, é π vezes r ao quadrado. O raio é 1,025 milímetros. Como a gente não quer a área em si, a gente quer a densidade, a gente substitui do jeito que está aqui, a gente substitui aqui, né? Então fica 5 dividido por π vezes 1,025 ao quadrado, né? Tá certo? Isso aqui é a área, é um fio cilíndrico, então a seção transversal é um círculo de área πr ao quadrado. Fazendo essa continha com a calculadora, isso vai dar 1,51 amperes por milímetro ao quadrado. Por que milímetro ao quadrado? Porque aqui a gente usou o raio em milímetro, tá certo? Então, a corrente, a densidade de corrente é sempre o quê? É sempre unidade de corrente por unidade de comprimento ao quadrado. Como o raio foi dado em milímetros, quando você levar ao quadrado, vai dar milímetros ao quadrado aqui, tá certo? Muito bem. Letra C. Letra C está querendo qual é a velocidade escalar com que um elétron típico passa por qualquer ponto do fio. Por qualquer dado ponto do fio, né? Bem, o que ele está querendo aqui é a chamada velocidade de arraste, né? O elétron ele tem dois movimentos aí. Ele tem um movimento caótico, né, com velocidades extremamente altas, tá? E tem um movimento mais lento, que é um movimento de arraste, provocado pelo campo elétrico atuando nessas cargas, né? Ou seja, você tem uma combinação de um movimento caótico com velocidades altíssimas com um movimento mais lento na horizontal, né? Um movimento de arraste provocado pelo campo elétrico. O que ele está querendo aí é essa velocidade de arraste. A relação é essa aqui, né? Eu não tinha comentado sobre essa relação, né? Isso foi algo que eu não falei na PNP, mas a gente vai aplicar aqui agora, né? O J ele é dado pela densidade de corrente, você pode escrever o J em termos da densidade de corrente, desculpa, da densidade de carga, vezes a carga de cada portador, né? A carga de cada portador, que no caso aqui são elétrons, porque a gente está falando de um fio condutor, então a gente está falando de elétrons, então a carga de cada elétron, vezes a velocidade de arraste desse elétron, que ele está querendo calcular, né? Chama de velocidade de arraste, esse movimento mais lento aí, que eu comentei. Então aqui a gente tem a densidade de elétrons por metro cúbico nesse fio de cobre, 8,25 vezes 10 a 28, tá certo? Aqui, espertamente, eu vou passar para milímetro cúbico, já que a gente achou o J em ampere por milímetro quadrado. Um metro tem 10 a 3 milímetros aqui, né? 10 elevado a 3 milímetros. Que quando você levar ao cubo, vai dar 10 a nona milímetros cúbicos, né? 1 metro cúbico, então tem 10 elevado a 9 milímetros cúbicos. E simplificando, a gente encontra 8,5 vezes 10 a 19 elétrons por milímetros cúbicos, né? Aqui estava em metro cúbico, aqui estava em milímetro, está em milímetro cúbico. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir, né? A gente vai substituir esse cara aqui, né? Vai substituir a carga do elétron aqui elementar, que é esse cara aqui, né? Vai substituir a densidade de corrente que a gente calculou no item anterior, né? Vai substituir aqui, tá certo? Em ampere por milímetro quadrado. Aqui vai estar em elétrons por milímetro cúbico, 8,5 vezes 10 a 28, né? A densidade aqui, vezes a carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e a velocidade aqui, né? O que vai acontecer no final das contas? Eu sei, as unidades vão operar iguais aos números, então coulomb de um lado cancela o coulomb do outro, não é isso? Muito bem. E milímetro quadrado de um lado cancela milímetro cúbico do outro, que vai sobrar milímetro. Então isso vai me dar uma velocidade em milímetro por segundo, né? Depois que eu separo, depois que eu isolar o VA, né? Então, eu isolando o VA, né? 1,51, isso aqui vai passar dividindo tanto esse quanto esse, multiplicando, né? Dividindo aqui embaixo, né? Os dois multiplicam e dividem, né? Então vai ficar aqui só uma correção, porque aqui é 10 a 19, tá? Aqui vai ser 10 a 19, que aqui está em
elétrons por milímetro cúbico, então a gente vai ter que usar esse cara aqui, né? Aqui 10 a 19. Então esse 10 a 19 acaba cancelando com 10 a 19, porque é com 10 a menos 19, né? Porque repete a base, somos expoentes. No final das contas vai sobrar 1,51, que divide 8,5 vezes 1,6. Isso vai dar essa velocidade de arraste aí de 0,11 milímetros por segundo, ou seja, essa velocidade de arraste é bem pequenininha. A cada segundo, esse elétron se movimenta na horizontal de 0,11 milímetros. Mas isso aí é uma parte do movimento. Você tem um movimento mais rápido, aquele movimento caótico que o elétron faz dentro do fio. Né? Esse aqui é um movimento de arraste provocado pelo campo elétrico. Então, quer dizer, você tem uma combinação de dois movimentos. Você tem um movimento caótico, com velocidades altíssimas aí, bem grandes, juntamente com essa velocidade aí, bem pequenininha, tá certo? Muito bem. E na letra D, ele pergunta o seguinte. A letra D, ele comenta, ele faz a seguinte suposição. Supondo que o fio tivesse o dobro do diâmetro, qual das respostas anteriores mudaria? Bem, a letra A não tem nada envolvendo o diâmetro, então ela se manteria. A letra B, ela envolve o diâmetro. Repare, a corrente, a densidade de corrente é inversamente proporcional à área. Se você aumenta o diâmetro, você aumenta a área. Se você dobra o diâmetro, você dobra o raio. Consequentemente, você quadruplica a área, que é proporcional ao quadrado do raio. Então, quando você faz isso, você reduz o J. Você reduz o J, porque o J é inversamente proporcional à área. Se dobrar o diâmetro, você reduz o J, porque você aumenta a área e a densidade de corrente, J é inversamente proporcional à área. A mesma coisa vai acontecer para a velocidade. Repare, a velocidade, o J é proporcional ao V e vice-versa, né? Então, se você reduz o J, você reduz o V. Moral da história, quando então você dobrar o diâmetro do fio, você vai reduzir tanto o J, tanto a densidade de corrente, quanto a velocidade de arraste. Né? Você reduziria os dois, tá certo? Muito bem, então essa é a primeira aplicação. Agora vamos para a segunda aplicação, que é um fio de cobre. Mesma ideia, só que esse fio agora ele vai ter uma seção reta quadrada. Não vai ser mais cilíndrica, então desenhei esse fio aqui. Esse fio ele tem uma seção quadrada. Ele dá o valor da corrente. Esse fio tem um comprimento aí de 4 metros, está desenhado aqui. Né? E tem a corrente 3,6 que eu comentei. E ele dá o diâmetro, ele dá a seção reta quadrada. Ou seja, é 2,3 milímetros, então é 2,3 por 2,3, né? A área é L ao quadrado, então a gente vai calcular a área disso aqui, né? Então L ao quadrado vai dar 5,29 milímetros quadrados, né? Essa área, então, aqui desse fio. Ele dá aí também a densidade de elétrons livres, que é 8,5 vezes 10 a 28 elétrons por metro cúbico, né? É um dado problema. Ou, se você preferir, 8,5 vezes 19 elétrons por milímetro cúbico, que foi o que a gente mostrou no exercício anterior, né, em milímetro cúbico. A letra A, a primeira coisa que ele pede é a densidade de corrente no fio. O que a gente vai fazer para achar a densidade de corrente? Usa a relaçãozinha que a densidade de corrente é a corrente pela área. Então é só pegar o 3,6 e dividir pela área aqui, ó, que a gente calculou, L ao quadrado. Se dividir 3,6 por 5,29 vai dar 0,68, então, amperes por milímetro quadrado, né? Lembrando que essa área está em milímetro quadrado, mas você também pode expressar em metro quadrado, lembrando que 1 milímetro tem 10 a menos 3 metros, só que está ao quadrado. Então, 1 milímetro quadrado tem 10 a menos 6 metros quadrados. Só que aí o 10 a menos 6 está no denominador, quando você passar para o numerador vai ficar 10 a 6, né? Então, aí a densidade de corrente é 0,68 vezes 10 a 6 amperes por metro quadrado, né? Essa densidade é em metro quadrado, tá bom?
ou expressa em milímetro quadrado ou em metro quadrado, né? Duas formas de expressar. Já na letra B, ele pede o campo elétrico no fio. Bem, está aqui a letra B, né? Ele pede o campo elétrico no interior do fio. A gente vai usar a relação entre densidade de corrente, campo elétrico e resistividade. No caso aqui, resistividade do cobre. Eu mostrei para vocês uma tabelinha na PNP, né? Resistividade do cobre é de 1,72 vezes 10 a menos 18 ohms vezes metro, né? Então, essa aplicação aqui envolve o conceito de resistividade, né? A gente não tinha aplicado ainda, então a gente vai usar a resistividade do cobre para descobrir o campo elétrico dentro dele. Lembrando que isso aqui é trabalhando com aquela ideia de que para você ter uma densidade de corrente, você precisa de um campo elétrico dentro do condutor, né? Isso é promovido por uma diferença de potencial, né? Então, é uma relação de causa e efeito. Eu só tenho J porque eu tenho um campo elétrico aplicado. Então, esse campo elétrico aplicado faz surgir uma corrente ali, uma densidade de corrente dentro do fio. E a gente vai calcular esse campo elétrico necessário para fazer surgir essa densidade de corrente que a gente calculou. A gente vai pegar esse valor aqui e substituir aqui, né? Substituir o deu aqui, né? Aqui. O ρ a gente vai substituir aqui embaixo, né? E vai passar multiplicando, certo? Passa multiplicando para o outro lado, né? Para isolar o E. Então fica uma continha fácil, né? 1,72 vezes 0,68. Fica 10 a 6 vezes 10 a menos 8. Isso dá 10 a menos 2. Fazendo essa continha aqui, eu encontro um resultado de 0,012 newtons por coulomb, né? Que é o campo elétrico, tá certo? Repare que aqui eu usei o valor de ampere por metro quadrado e não em milímetros vezes metro. Tá certo? Muito bem. Na letra C. Letra C, qual o tempo necessário para um elétron percorrer o comando desse fio aí de 4 metros, né? Então, o elétron, ele vai percorrer essa distância horizontal aqui, graças à velocidade de arraste, né? Então, você usa a relação, essa velocidade é constante, então você diz que a velocidade do elétron de arraste é o comprimento que ele vai percorrer sobre o tempo, né? Para a gente achar esse tempo, a gente vai ter que calcular quem? Essa velocidade primeiro, que a gente não tem. A gente sabe o L, que é 4. A gente tem que determinar essa velocidade aqui, que é a nossa incógnita, né? Para isso, a gente vai usar a relação entre a densidade de corrente, a densidade de elétrons, a carga e a velocidade, né? O portador de carga é o elétron, então aqui vai entrar a carga do elétron, né? De cada elétron, portador de carga, cada portador. Bem, o J a gente calculou aqui, ó, né? A gente vai substituir aqui. O N é o 8,5 vezes 10 a 28, né? A densidade de elétrons ali no fio de cobre por metro cúbico. Tá? Aqui a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a 19, menos 19. E isso aqui é a velocidade de arraste de cada elétron, né? Que a gente quer determinar. Tem uma continha, né? Isolando essa... Passando esses dois caras que estão multiplicando aqui, passa dividindo aqui, fica assim, né? Então fica 0,68 vezes 10 a 6, que divide isso aqui. Fazendo uma continha com a calculadora, isso vai dar aí 5 vezes 10 a menos 5 metros por segundo. Repare, como eu já tinha comentado com vocês, né? A gente viu no exercício anterior, essa velocidade é bem pequena, é de 5 vezes 10 a menos 5 metros por segundo. E aí, se a gente usa esse valor, substitui aqui, né? Pega esse cara e substitui aqui. E isola o tempo, né? A gente encontra que o ΔT é 4 dividido por 5 vezes 10 a menos 5. Fazendo essa continha, isso vai me dar um tempo de 0,8 vezes 10 a 5 ou 8 vezes 10 a 4 segundos. Ou seja, o elétron vai demorar
8 vezes 10 a 4 segundos para percorrer 4 metros, né? Porque esse movimento horizontal de arraste é muito lento. Demora o quê? Muito tempo, né? 8 vezes 10 a 4 segundos, quantas horas tem aí, né? Façam as contas, vocês vão ver que vai dar quase o dia inteiro, né, de movimento para esse elétron aí, para percorrer esses 4 metros, né? São muitos segundos aí, são muitos segundos, tá certo? Deixa como exercício aí para vocês calcularem esse tempo aí em horas, tá certo? Muito bem, para fechar com a terceira aplicação, né, agora uma aplicação de força eletromotriz. Então tem um circuitinho aqui, esse aqui eu vou fazer, que tem pouca conta para fazer, dá para fazer rápido. Então ele fala que tem a voltagem entre os terminais da bateria. Tem uma bateria, isso aqui é a nossa bateria, né? Nossa bateria, ela tem uma FEM, né, de 24 volts, e tem uma resistência interna que a gente não sabe. Mas o que ele comenta? Ele comenta que a voltagem nos terminais da bateria é de 24 volts, né? Tá certo? A voltagem entre os terminais da bateria de 24 volts, isso aqui já está te dando a informação. Quando ele fala que a bateria de 24 volts, ele está dando para a gente exatamente a FEM. Ele está dando exatamente a FEM, né? Tá certo? Ele está dando a FEM. Só que quando ele mede a voltagem nos terminais da bateria, para isso ele vai usar um voltímetro e você mede. Para isso você vai fazer o quê? Você vai ligar ele em paralelo, né? Que a gente fala que a gente liga lá no laboratório, no experimento, a gente vai pegar e ligar o voltímetro desse jeito aqui, né? Esse é o símbolo do voltímetro que eu estou desenhando, né? Uma bolinha com uma letra V no meio, certo? Esse voltímetro ele vai estar marcando 21,2 volts, né? Então o V. Então você tem uma queda de tensão, você tem uma DDP que não é igual a FEM. Por quê? Porque você vai ter uma queda de tensão por conta da resistência interna, tá certo? Tá bom? Então, tá passando a corrente, né? A corrente aí é de 4 amperes, que ele está falando, né? Isso acaba gerando uma corrente de 4 amperes ali. Então, essa corrente vai ficar circulando aqui no circuito, né? Então, na letra A, ele quer a resistência interna dessa bateria. Então, a gente vai fazer o quê? A gente sabe que ali, quando você liga isso, então está marcando 21,2 volts, tá? A diferença de potencial aqui entre os pontos A e B. Então, o que vai acontecer, né? Significa que VA menos VB, na verdade, aqui o potencial maior é o B, né? VB menos VA, isso vai ser igual a quem, né? A gente viu que essa diferença de potencial, ela vai ser a FEM menos a queda de tensão quando a corrente passa, né? Negativo, positivo. Quando a corrente passa na resistência, você tem uma queda, né? Essa corrente aí de 4 amperes, tá certo? A nossa incógnita aqui é o R. Então a gente calcula, né? Então a diferença de tensão vai ser o quê? 21,2. Isso é igual a FEM, que é 24, menos R vezes 4, né? Então, isolando, então vai ficar 4 vezes R é igual a 24 menos 21,2. Isso vai dar 24 menos 21,2. Isso vai dar 2,8.
Então, essa resistência vai ser 2,8 dividido por 4. Isso, então, vai dar uma resistência interna de 0,7 ohms. Então, 0,7 ohms vai ser a resistência interna aí, né, dessa bateria. Então, a bateria tem uma resistência interna de 0,7 ohms. Já na letra B, ele quer a resistência do resistor. Bem, a diferença de potencial aqui, ela é a mesma tanto para a bateria quanto para essa resistência, né? Então, se você pega e liga um multímetro para medir a tensão na resistência, ela também aqui vai marcar 21, também vai marcar 21,2 volts, né? Por quê? Porque os contatos dessa resistência estão em contato com os pontos A e B também, né? Os pontos A e B são comuns tanto à bateria quanto à resistência, né? Esse ponto aqui também está no mesmo potencial que o B e esse aqui o mesmo potencial que o A. Então a diferença de potencial aqui é a mesma diferença de potencial aqui, né? Você não tem resistência aqui no meio, né? Então esses fios aqui que estão ligando, eles têm resistência desprezíveis, né? A resistência está toda concentrada na resistência R que ele quer determinar. Então a gente faz o que aqui para determinar essa resistência? Tem uma corrente passando aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar a lei de Ohm, né? Que diz que V igual a R vezes I. Não é isso? Então você tem 21,2 é igual a R vezes 4. Então R vai valer quanto? 21,2 sobre 4. Né? Isso aqui eu vou fazer uma continha rápida aqui. Isolando R. Isso vai dar, então, uma corrente aí uma resistência de 5,3 ohms, tá certo? Então, 5,3 ohms é a resistência, vai ser a resistência Rzão ali que vai estar ligada nesse circuito, tá certo? Então, essas eram as 3 aplicações que eu tinha para mostrar para vocês. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.